Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo de número 33. Mateus 6, 33. Amém? Vamos ler todos juntos? Essa versão que está aqui, né? Que todo mundo lê igual, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que palavra abençoada, né, irmãos? O título dessa leitura, a partir do versículo 19, diz assim: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. E quando nós começamos a ler essa palavra, nós vemos aqui que o Senhor nos fala de muitas preocupações que algum de nós temos. Não é verdade? Muitas preocupações. Muitos se preocupam em ajuntar, que ele começa dizendo, não ajunteis, no versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde até o ladrão pode roubar. Aí depois ele diz, lá no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e não se dedicará ao outro. Depois vem outra preocupação que é típico da nosso de seres humanos, nos preocupar sempre com o nosso vestir, com o nosso comer, com o nosso calçar, com o nosso amanhã. E nós mesmos sabendo que o amanhã, que o nosso futuro não nos pertence, como seres humanos nós nos preocupamos, não é verdade? Olhamos e falamos que queremos ver algo para os nossos filhos, queremos deixar tudo para os nossos filhos. E nós nos programamos, nos projetamos para o dia de amanhã. E, irmãos, e como o amanhã não nos pertence mesmo? O ontem nós não podemos fazer mais nada, porque ele já passou. Se eu não fiz ontem, não faço mais o que era para me fazer ontem. O hoje eu ainda tenho, para mim poder fazer algo que eu desejo, tudo o que eu puder, tudo o que tiver ao meu alcance, é o hoje que eu tenho. Mas o amanhã, a palavra do Senhor nos diz, não nos pertence. E eu aprendi isso, irmãos, faz poucos dias atrás, uns 45 dias aproximadamente. Eu aprendi o que o Senhor queria dizer com essa palavra, que o amanhã não nos pertence. Por que não nos pertence? Porque nós temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja, como para o nosso arrebatamento coletivo. Porque nem dia e nem hora nós sabemos de nenhum dos dois arrebatamentos. E na nossa casa estava tudo muito bem, graças a Deus. A minha família estava todo muito bem, todos nós estávamos vivendo felizes e adorando o Senhor e dizendo ao Senhor muito obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor, todo dia orando, todo dia agradecendo ao Senhor. Não que paramos de agradecer, continuemos a agradecer. Mas chegou um dia
que esse versículo se cumpriu, que essa palavra do Senhor se cumpriu na vida da minha mãe. E foi um momento muito difícil para nós. Muito difícil. E eu vim entender o que é o futuro não pertencer a nós. É porque nós não sabemos o que pode nos acontecer há minutos aqui para frente. E que o dono de tudo, quem sabe tudo, quem compreende tudo, que está tudo nas mãos dele, é o nosso Deus. Aí eu fiquei imaginando, quando a palavra do Senhor diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois ele acrescentou: e todas essas coisas, ele não disse, essa coisa aqui, mas essa ali, alguma coisa, vos será acrescentada. Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas antes ele vem falando de tesouros. Antes ele vem falando de tudo que o coração do homem se enche de prazer. E na conclusão, nós vemos que tudo o que nós precisamos é colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro. Colocar o Senhor em primeiro lugar, como já foi dito aqui. Levanta pela manhã, lê um versículo, ora, canta seu hino, se você tem costume de cantar, e entrega nas mãos de Deus. O primeiro momento foi dele. Dali, irmãos, nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai cuidar da nossa família. O Senhor vai cuidar de tudo o que é seu. Tudo aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para tu administrar. Mas muitas vezes nós queremos tomar o que é o lugar do Senhor. Isso é meu. Isso é meu. Eu vou cuidar. E nós não temos nada, porque nem mesmo nós pertencemos a nós. Nós somos do Senhor. E com isso eu quero dizer o quê? Que muitas vezes da nossa vida, nós estamos esquecendo de olhar para esse versículo, para a palavra do Senhor. Estamos olhando para tudo ao nosso redor, menos para o Senhor. Hoje na nossa escola bíblica foi falado sobre justiça. Justiça. O Senhor é justo. A salvação, como a irmã Nilda falou sobre a predestinação, eu e o pastor Daniel também nós estamos conversando depois da escola bíblica. Que foi uma lição maravilhosa, gerou comentários, né, Ceci? Nós indo embora estávamos comentando. E quando fala da predestinação, que a irmã Nilda já falou, se fosse a predestinação, o que nós estávamos fazendo aqui, né? Meu Deus, não sabia o que ia ser de nós no futuro. Mas, como o nosso Deus é justo, Ele mandou o Filho lá para a cruz, para quê? Para todos. A salvação foi estendida a todos nós. Agora vai de quem? De mim e de você, que temos o livre-arbítrio de querer ou não ser salvo. Mas muitas vezes, irmãos, nós usamos a desculpa. Nós somos servos do Senhor, aceitamos ao Senhor. E no início da nossa fé, eu não sei se você já ouviu muito isso, mas eu ouço sempre. Eu era muito diferente no início da minha fé, pastora. Não tinha tempo ruim para mim. Era de madrugada, eu estava ali orando. Era para orar meia-noite, eu estava na vigília. Era para cantar, o ensaio era 2 horas, eu ia no sol quente. Eu ia de bicicleta, eu ia disso, eu ia daquilo, ia até de a pé. Mas hoje, que o Senhor nos deu tantas bênçãos, nós esquecemos de colocar esse versículo em prática, buscar primeiro o reino de Deus. Aí nós colocamos, buscar primeiro o meu reino, a minha vontade. E começamos a fazer o quê? A dar desculpas. Dou desculpa para isso, dou desculpa para aquilo.
Por quê? Porque queremos fugir da nossa responsabilidade. E a primeira desculpa, irmão, que nós inventamos é que nós não temos tempo. Não temos tempo. Mas aí eu volto a dizer que Deus é tão justo, que o mesmo tempo que Ele deu para mim durante o dia, Ele deu para você. São 24 horas durante o dia. Não tem mais e nem menos. Para quê? Para mim não me regozijar, eu tenho 25 horas. E a irmã Daniele dizer, eu só tenho 20 horas. Não, o dia é 24 horas para todos nós. E muitas vezes nós ficamos debatendo sobre isso, temos tempo para todas as outras coisas. Não que eu não seja uma pessoa inteligente, porque eu sou. Eu sei que nos momentos, nos dias em que nós vivemos, os dias são corridos. São muito mais corridos. E por que são corridos? Porque nós assumimos outros compromissos. É o trabalho. Antigamente a mulher quase não trabalhava. Tinha o dia todinho para estar em casa, podia estar na igreja todos os momentos. Mas hoje nós, mulheres, já trabalhamos fora. Mas nem por isso o momento passou, o dia passou a ser menos de 24 horas. Assumimos inúmeras responsabilidades e falta-nos o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Aí ficamos dando desculpa. Mas a nossa desculpa, geralmente, é só quando se trata. Eu estou falando de nós crentes, nós cristãos. Desculpas para a obra do Senhor. Nós temos tempo para orar, para ir para a faculdade. Temos tempo para trabalhar. Temos tempo para visitar os amigos quando podemos, quando podíamos, né? Temos tempo até para ir numa pizzaria, quem tem dinheiro. Vai para a pizzaria, né, Mateus? Vai passear, vai para o shopping, vai para tudo quanto é canto, irmãos. Nós só não temos tempo de vir para a casa do Senhor. Só não temos tempo de chegar na casa do Senhor com a responsabilidade de adorar o Senhor, de fazer aquilo que é o nosso papel como cristão. Pastor, eu não vou para o culto hoje porque eu estou com o carro quebrado. Oi, irmão. E as 2 pernas que o Senhor te deu, a saúde que você tem? Às vezes nós estamos até gordinhos, precisando emagrecer um pouquinho, né? Vamos caminhando, sai mais cedo de casa. Imprevistos acontecem mesmo. Na volta, alguém lhe dá uma carona. Mas não, parece que nós já estamos querendo que algo aconteça para nos impedir de vir para a casa do Senhor. Quando não é a desculpa do horário. Meu Deus do céu, não dá mais tempo de ir porque eu tenho vergonha de chegar atrasado. Mas sabe que hoje é dia de culto? Sabe que quarta-feira é dia de culto? Que quinta, que sexta é dia de culto? Mas deixa para ir se arrumar na hora do culto. Aí sempre está chegando atrasado na igreja. E quando nós chegamos, irmãos, atrasado, o culto começa às 6, eu chego 6h15, 6h30, 7 horas, eu já perdi a metade do culto. A minha adoração, ela não será completa. Porque eu já perdi os hinos. Eu não adorei os hinos da harpa. Eu não fiz a leitura da palavra junto com a igreja. Eu não tirei meus 5 minutos, meus 10 minutos de oração de joelhos antes do culto começar. E assim nós vamos dando desculpa, dando desculpa, dando desculpa. E eu costumo dizer sempre para alguém: a sua desculpa, meu irmão, meu amigo, eu aceito. Se você disser para mim que não veio porque você trabalhou o dia todinho e está muito cansado, eu aceito a sua desculpa. Mas o que você deve perguntar? Senhor, você está aceitando a minha desculpa? Será que Deus está aceitando a sua desculpa? Pergunte para Ele. Porque eu tenho certeza que quando nós chegamos 20 minutos atrasados lá no nosso serviço, nós vamos lá prestar conta com o nosso chefe. Meu chefe, eu cheguei atrasado, que aconteceu isso e aquilo outro. Perdoa uma vez, mas se for todos os dias, aquela desculpa vai ficando esfarrapada e nós vamos perdendo a credibilidade
até que uma hora nós ganhamos as contas. Mas com o Senhor é diferente? É porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele até aceita também, aceita entre aspas, né, vamos dizer assim. Ele pode até, tá bom, vou te perdoar mais uma vez. Mas o que eu tenho para te dizer? Que o dia do juízo também vai chegar. O dia em que nós não teremos mais desculpa para dar. Não teremos mais como inventar uma desculpa para dar para o nosso Senhor. Aí nós vamos dizer, Senhor, mas eu preguei em teu nome. Foi o que nós aprendemos hoje aqui na escola bíblica. Eu curei enfermos em teu nome. Eu profetizei em teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. A minha família foi abençoada. Outras famílias foram abençoadas. Mas aí nós vamos esquecer. Senhor, mas teve aquele dia que eu podia ir para o culto. Mesmo estando cansada, eu podia ter ido. Mas eu dei uma desculpa e não fui. Era o meu dia, Senhor, de louvar na igreja. Mas eu não fui. E a pastora teve que se virar para arrumar outro. Era o dia que eu ia arrumar as cadeiras da igreja e não fui. Tiveram que arrumar outro para fazer o serviço. Aí o que o Senhor vai dizer? Não, meu filho, eu aceitei a tua desculpa. Tá tudo bem. Não vai ser assim, irmãos. Nós vamos fazer tanta coisa e tudo vai passar diante de nós. E se nós, o Senhor não tiver misericórdia das nossas vidas, nós vamos receber aquela palavra: eu não vos conheço. Mas que não é isso que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir do nosso Deus vinde benditos de meu Pai. É essa palavra que nós queremos ouvir. Então quando nós, irmãos, arrumamos desculpa para tudo, e a nossa desculpa na maioria das vezes é o tempo, nós estamos querendo dizer o quê? Duas coisas. Eu não quero me envolver com as coisas de Deus, ou eu não sei administrar o meu tempo. Mas quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos ensina as duas coisas. Geralmente, quando alguém não gosta de se envolver com a obra de Deus, ela usa a desculpa do tempo, não ter tempo, só para não fazer algo do Senhor. Mas ele vem para a igreja, porque ele gosta de ser crente. Que hoje em dia ser evangélico, na maioria, para muita gente, na maioria não, para muita gente, é um status, não é verdade? Então ele vem para manter essa aparência de religioso. Então, usando sempre a desculpa, não posso, não dá, não tenho tempo, tenho filho, eu tenho criança. E eu quero dizer para você que tem criança, que filho não é empecilho para a mãe e nem para pai fazer nada. Não é, irmãos. Filho é bênção. Filho é uma herdade do Senhor que o Senhor tem nos dado, não é verdade? Minha mãe teve 8 filhos, teve 10, morreu 2. Mas ela tinha 8. E nós todos somos assim, pequenininho, um atrás do outro. Tinha um que nasceu em janeiro, o outro em dezembro. Então, só para você ver, né? Como que era o negócio. Sentava nós tudinho assim, minha mãe e meu pai pastores. E nunca deixaram de fazer a obra. Quando eu estava com a Deisa pequenininha também, eu sempre fiz a obra do Senhor. O irmão morava lá no São Francisco, que eu não sei se vocês sabem onde é. Lá no bairro São Francisco. E nós congregávamos ali na sede. E eu ensinava o conjunto da mocidade, que o ensaio era 3 horas da tarde, e o coral, que era 5. Então, para nós chegarmos no horário, tinha que sair de casa 1 hora da tarde, porque era de ônibus. Mas chegava atrasado? Não. Ia. E a Deisa ia. Morreu? Não, está aí sã e salva, adorando o nome do Senhor. Então, para nós fazermos a obra do Senhor, se nós quisermos, nós arrumamos um tempo. Nós fazemos o tempo render em nossas mãos. Então, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com aqueles que falam a verdade. Aí lá em Salmo diz: o mentiroso não permanecerá na minha presença. Por que eu estou falando isso? Estou chamando alguém de mentiroso? Não, isso aqui quem está dizendo é a palavra. Porque muitas vezes, irmãos, aquilo que nós damos de desculpa
Pode não ser uma mentira para mim, pode não ser uma mentira para outra pessoa. É para você mesmo. Você está enganando a si próprio. Muitas vezes nós nos enganamos, pensando que estamos sendo certinho com tudo, mas estamos enganando a nós mesmos com as nossas próprias desculpas. E eu quero dizer para você, analise bem o motivo que tem feito você fugir das responsabilidades que Deus tem colocado em suas mãos. Examine-se bem, porque o Senhor, Ele deu um dom para você. E o que Ele deu, Ele vai requerer de volta. Ele vai requerer. Quando nós estudamos a parábola daqueles servos, que o seu Senhor viajou, deu 1 talento, 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro, deu 1 talento para outro, o Senhor deu. Assim como Ele deu para mim, para você, cada um de nós temos um talento. E você sabe qual é o seu. E o Senhor está te dizendo neste dia, o dia da prestação de contas vai chegar. E pode estar perto. E quando o homem viajou, o que ganhou 5, trabalhou, granjeou mais 5. Não é assim que diz a palavra? O outro que tinha 2, trabalhou, ganhou mais 2. E aquele que tinha 1, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor distribuiu conforme a capacidade de cada um. Ele era um incapaz? Não, ele era uma pessoa capaz. Será que ele ficou triste porque ele ganhou só 1? Mas eu não sei quanto que valia o talento, né? Mas o que ele fez? Ele enterrou o talento. E pode ser que o Senhor demorou, como diz a palavra. Demorou, mas veio, chegou. E chegou o dia da prestação de contas. E aquele que tinha 5 prestou a conta, o que tinha 2 prestou a conta. E o que era só 1 talento ainda chegou, colocando a desculpa dele em prática. Ah, Senhor, como eu sei que tu colhe onde não plantou, que tu faz isso onde não colocou, então eu peguei esse talento que tu me deu aqui e enterrei para que ninguém roubasse. Deu a desculpa dele. Mas o Senhor dele aceitou a desculpa dele? Não aceitou. Chamou ele de negligente. Você poderia ter dado, pelo menos entregue o meu dinheiro ao banco, porque lá renderia algum juro. Mas você fez foi enterrar. Então, afasta-te de mim, vá para aquele lugar onde está preparado para você. Mas nós também, o Senhor nos deu um talento. Ele deu o talento para mim e para você. E que nós nessa noite, irmãos, não possamos estar fazendo que nem esse servo infiel. Que o talento que o Senhor me deu, que o talento que o Senhor deu a você, que nós possamos com ele ir atrás e granjear, para que no grande dia do acerto de contas, nós possamos apresentar ao nosso Deus aquilo que Ele nos deu e algo mais. Porque é isso que nós queremos ouvir. Então vinde, entra e não aparta-te de mim. Mas o que vai acontecer com muitos que hoje estão enterrando os seus talentos, aquilo que o Senhor tem dado, é isso. Mas a palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino do céu. É buscar. E quando nós buscamos, o Senhor nos dá o quê? A sabedoria. Quando nós buscamos o Senhor, Ele nos dá a sabedoria para que nós possamos administrar tudo o que Ele tem nos dado. Assim como o nosso tempo. Você pode, irmãos, estar buscando do Senhor esse saber. E quando nós queremos administrar o nosso tempo no Senhor Jesus, Ele nos dá esse conhecimento. Se o dia tem 24 horas, antigamente nós tínhamos um hino que dizia: 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar,
E ainda tinha, e nos fins das 24 horas, nós temos para te adorar. Então nós temos tempo de adorar o Senhor. Às vezes você passa o dia todinho sem adorar o Senhor, sem buscar o Senhor. Eu até entendo, você levanta na correria do trabalho e vai. E você chega da faculdade 11 horas. Tem pouco tempo, mas tem a madrugada, que você pode dobrar os seus joelhos, pode estar buscando a presença do Senhor. Tem o meio-dia que você chega em casa, mesmo cansado para o almoço, você pode estar adorando o nome do Senhor. Então, todos nós temos esse período para estar buscando a presença do Senhor. Nós precisamos somente administrar. E eu estava pensando e falei até com Daniel, se o Senhor fosse requerer o dízimo do nosso tempo, quanto tempo seria, irmão Salles? 2 horas e 40 minutos, né? Mais? Quanto é que é? Os matemáticos aí? Os contadores? Eu sei que é mais de 2 horas. Mais de 2 horas seria o nosso dízimo do tempo. Mas muitas vezes, irmãos, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, nós não queremos dar isso para o Senhor. Isso seria por dia, 24 horas. Aí o culto de quarta-feira tem 1h30, é menos do que o dízimo. A gente não vem. O culto da sexta também não. O culto domingo, que chega perto de nós darmos o dízimo do dia, também não. E é o dia do Senhor. Aí nós chegamos aqui 20, 30, 40 minutos atrasados e ainda queremos ser aquelas pessoas que quando dobra o joelho, queremos imprensar o Senhor na parede, dizendo que Ele precisa nos atender. Então vamos colocar nossa mão na consciência, seguir o que está escrito na palavra, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e depois dobre o joelho e fale, Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem determinado, eu estou obedecendo, e o Senhor com certeza vai te dar, vai nos dar tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Amém?